Venho falar um pouco hoje sobre algumas questões relacionadas ao código cartesiano e como supostamente, de algum modo, o código cartesiano já estaria presente, de certo modo, na filosofia agostiniana. Lógico que não é fácil dar conta de uma comparação desse gabarito, mas levando em consideração, inclusive aqui aproveito a deixa para fazer um convite, né? Estamos elaborando, eu aqui, Alberto, e um parceiro meu, Ítalo, que é psicólogo também formado na Unicap. Estamos desenvolvendo um curso de filosofia para psicólogos, né? E resolvemos abrir, na verdade, os bastidores da construção epistemológica desse curso. Para frequentadores, estamos abordando algumas questões sobre Descartes, intitulada Abordagens Cartesianas. Inclusive estamos postando alguns trechos aqui nesse canal do YouTube, né? Aproveita, dá o like, segue, informando já que deixo desde já o número do Pix aí embaixo, caso queira ajudar a fazer com que o canal melhore a sua qualidade, seus vídeos e etc, certo? Deixo aí embaixo e as referências, caso não estejam já contidas aí embaixo, posteriormente serão acrescentadas. Mas surgindo a partir dessa abordagem acerca da filosofia de Descartes, né, surge essa questão da abordagem que Descartes vai fazer para poder, baseado de certa forma em um tipo de ceticismo, né, apesar de Descartes de certa forma posteriormente abandonar esses aspectos céticos para poder se fundamentar em uma determinada certeza, para fazer uma reestruturação do seu pensamento. A partir de um determinado ceticismo, Descartes vai pressupor, né, uma desestruturação de todas as certezas que já estariam pressupostas até então. Descartes vai chegar em uma determinada conclusão de que, de um ponto de partida, na verdade, que vai se estabelecer a partir daquilo que ele chama o cogito. O que é o cogito cartesiano, né? É justamente, Descartes pressupõe que pode duvidar de tudo ao seu redor, em relação com a sua existência. É um tipo de pensamento que se dá a partir de um tipo de analítica lógica que se relaciona com determinados pressupostos, a partir de um determinado isolamento. E Descartes vai perceber que, de certa forma, o único algo que ele não poderia duvidar é de que duvida, né? Então, essa relação com esse eu que duvida, ela não pode ser negada, né? E aqui, de certa forma, eu vou apresentar alguns aspectos de algumas citações de algumas obras de Agostinho, né, relacionando com um determinado artigo que vou deixar na descrição, né, que vai elaborar algumas questões dessa relação de uma possível influência da filosofia agostiniana em Descartes. Talvez não necessariamente essa influência, mas algumas questões que já estariam presentes lá em Agostinho, só que de forma divergente. E o que é o intuito aqui do meu vídeo é fazer essa comparação de como talvez o suposto cogito agostiniano ele está melhor situado diante dos aspectos daquilo que se propõe, né? Diante de um aspecto existencial, enquanto Descartes pressupõe que há essa relação, digamos, mais inequívoca com esse eu, e Agostinho já teria nos colocado algumas questões que poderiam antecipar o problema desse cogito agostiniano, né, de certa forma. Então, algumas citações do próprio Agostinho estão presentes aqui, né? Solilóquios. Tu queres conhecer-te a ti mesmo? Sabes que existes? Agostinho, sei. Razão, de onde sabes? Agostinho, não sei. Razão, sabes que te moves? Agostinho, não sei. Razão, sabes que te moves? Seria um diálogo de Agostinho com a razão aqui nos seus solilóquios, né? Só para deixar claro. Não sei. Sabes que te pensas? Sim. Razão, portanto. É verdade que pensas? Sim.
A razão responde: tu queres existir, viver e entender, mas existir para viver e viver para entender. Portanto, sabes que existes, sabes que vives, sabes que entendes. Então aqui está uma questão interessantíssima diante desse diálogo que Agostinho tem com sua própria razão, né? Diante de um determinado pressuposto que está presente lá no Descartes, que o Descartes, a partir de se relacionar com esse eu, né? Com esse algo que necessariamente existe, de uma relação que pode estar apontando para uma representação, digamos, equivocada do que seria esse eu, porque Agostinho, nessa citação aqui do próprio Agostinho, nesse diálogo que Agostinho tem com sua própria razão em detrimento de uma concepção mais existencial, mesmo que seja diante de intuitos teológicos, filosóficos agostinianos, mas o parâmetro que Agostinho coloca aqui é justamente essa relação de um algo desse eu que desconheço. E se há um algo nesse eu que eu desconheço, como posso ter certeza absolutamente, a partir de determinadas concepções dessa existência, que existo, logo penso, a partir de um eu penso que sequer se pensa enquanto totalidade, né? Ou seja, quando ele diz, sabe que te moves, não sei, sabes que te pensas, sei, sabe o que te moves, o que direciona a tua existência, né? Ou seja, a questão aqui que se dá é justamente a relação, lógico, em Agostinho, diante de uma pretensão existencial de descobrir o fundamento dessa existência, né? De descobrir o que criou essa existência, apesar de não se poder duvidar que existe, mas de uma relação para com esse eu que ainda assim é desconhecida, né? E aí é uma crítica interessante que de certa forma já estava antecipada em Agostinho, né? Que há algo nesse eu cartesiano que o próprio Descartes desconhece, né? E se há algo que o próprio Descartes desconhece, que esse eu cartesiano desconhece, como pode pressupor que esse único algo, esse único eu, essa única certeza que Descartes pressupõe como certeza, entre aspas, inequívoca, pode ser dada dessa forma, como algo, entre aspas, inato, né? Então é uma questão interessante. E aqui farei algumas citações do artigo só para dar uma abordagem mais ampla, né, sobre a questão desse comparativo de Agostinho e Descartes. O artigo ele pressupõe algumas questões que se dariam dessa relação, de poder fazer essa comparação, né, entre Descartes e Agostinho e saber se haveria realmente essa influência entre Descartes e Agostinho, se Descartes teria sido diretamente influenciado por Agostinho. Há alguns apontamentos aqui no artigo que trazem alguns diálogos de Descartes, que Descartes teria sabido sobre, teria sido avisado sobre alguns apontamentos que teriam sido feitos, né, sobre a semelhança de seu cogito com alguns aspectos da filosofia agostiniana, e ao que parece, né, Descartes desconhecia até então essas semelhanças, né? Aqui o artigo, na verdade, é uma tese, né? O Descartes agostiniano de Arnaud, que é outro pensador que vai fazer essa análise, esse comparativo, né? E diante das possibilidades e impossibilidades dessa comparação. E uma delas, né, justamente alguns autores que se pretendem como fazer essa comparação sem necessariamente fazer uma investigação exaustiva acerca do texto, principalmente de Agostinho, né, que é um texto muito mais denso do que os textos cartesianos, que são muito mais esmiuçados, de alguns termos que podem ser utilizados de certa forma semelhantemente, mas que não dariam conta de uma comparação essencial desses termos para elaborar uma influência geral dessas duas filosofias. Só que o artigo ele parte de um determinado ponto, de uma determinada questão, que é justamente do comparativo do Arnaud, que é um pensador que já admite, de certa forma, mesmo sem esgotar essas possibilidades essenciais dos termos ou dos sentidos desses textos, né? Mas ele parte já do pressuposto de que há necessariamente semelhanças, mesmo sem pretensões de comprovações dessa questão, e vai fazer essa análise entre os dois pensadores, né?
partindo desse determinado pressuposto, digamos, opinativo e comparativo diante de semelhanças evidentes que há realmente diante dessas obras, desses dois grandes pensadores, né? Agora aqui a questão, só para finalizar, vou deixar o artigo aqui na descrição, é que Descartes se pretende enquanto métodos que vai gerar, que vai fundar de certa forma o método científico, né? Que é estabelecer determinados parâmetros de raciocínio e analisar concepções de afirmações em detrimento da realidade por fragmentações, né? E dessas fragmentações que se estruturam, né? De análises por partes de algo que se afirma em detrimento da realidade, que vai ser aglutinado pelo pensamento científico e vai inaugurar o pensamento científico a partir dessas determinadas concepções. É muito fácil chegar aqui a Descartes errou, né? Ou o curioso dizer que essa representação do eu de Descartes era equivocada, né? Aqui em 2021 chegar e dizer isso. Mas o modo pelo qual esses pensadores estruturaram, de certa forma, os seus pensamentos nos permitiu ir além, né? Nos permitiu elaborar pensamentos mais complexos em detrimento das suas afirmações. Só que aqui é uma questão importante. Parecia que Agostinho, de certa forma, estava adiantado a Descartes acerca dessa concepção de uma representação acerca desse eu, né? Desse equívoco acerca desse eu enquanto certeza, como algo inequívoco, né? Como algo dado, como algo, entre aspas, inato. Parece que Agostinho, mesmo diante de uma pretensão teológica, não que haja demérito nisso, mas diante de uma concepção filosófica, ela pode ficar em segundo plano, dependendo das suas pretensões. Parece que Agostinho estava um pouco mais adiantado diante dessa questão da pressuposição do eu, né? Enquanto uma certeza que pode se afirmar de maneira que pode ser afirmada de uma maneira exata, né? De uma maneira que não há para onde incorrer em um determinado erro, algo que Descartes assumia como pressuposto inicial para a estruturação de sua filosofia. Não que isso vá diminuir o tamanho ou a importância de Descartes para a filosofia do modo geral, assim como Agostinho também se torna um grande pensador, independente da sua simpatia diante de determinadas vertentes filosóficas ou não. Era mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Posteriormente, talvez explore um pouco mais alguns aspectos desse artigo, né? Interessante aqui a relação que é feita aqui a partir desse pensador que vai analisar essas duas questões entre o Descartes e o Agostinho, mas se for abordar isso aqui, o vídeo vai ficar extremamente longo. Por hoje é só, né? Essa comparação de um cogito que já havia presente ali em Agostinho de uma forma, creio eu, mais elaborada do que em Descartes, referente a essa questão da representação do eu, diga-se de passagem, e não referente a um comparativo da filosofia de ambos, que provavelmente, de um modo geral, seguem caminhos distintos, mas em referência com essa questão aí do eu, se dão de formas diferentes. E provavelmente não, elas seguem caminhos distintos, apesar de se relacionarem com questões bastante próximas, né? E aí, mais uma vez, segue o canal, deixa o teu like se gostou, deixa o teu comentário. Se não gostou também, deixa o dislike, deixa o teu comentário porque não gostou. Obrigado, é isso. Número do Pix aí embaixo, o e-mail, na verdade, né? Se quiser ajudar, fique à vontade. Obrigado por hoje.